paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre convosco, dando prosseguimento ao estudo da doutrina do Espírito Santo. Hoje nós vamos começar a ver o Espírito Santo e a importância dos dons espirituais, né? Tem pessoas que falam assim: não, eu tenho o dom de língua, eu tenho o dom de cura, eu tenho o dom da profecia, e assim vai, são 9 dons. Mas na verdade o capítulo da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, fala que os dons são do Espírito Santo, não são nossos. E eles têm um propósito, eles servem para a edificação da igreja, não para a gente se aparecer ou ser glorificado. Na verdade, o único que merece a glória, a exaltação, a honra, o louvor é o Senhor Jesus Cristo, né? Mas o Espírito Santo, ele nos concede dons para nós edificarmos um ao outro, para que a gente seja um canal de bênção e para a gente estar equipado para fazer a obra de Deus. Mas isso é alvo de uma promessa que o profeta Joel profetizou. Nós vamos ler o texto, e aconteceu em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, logo depois de estarem ali reunidos no cenáculo, 100 e poucas almas, entre eles estava Maria, mãe de Jesus, e eles então, de repente veio um vento impetuoso e encheu todo lugar, e foram vistos assim sobre a cabeça daqueles que estavam ali em línguas repartidas como de fogo, e eles começaram a falar em outras línguas. Naquela ocasião era uma festa do Pentecoste, por isso que quando se fala em igreja pentecostal, igreja de dons, por causa desse tempo, dessa festa que houve lá. E ali as pessoas tinham gente da Grécia, da Macedônia, de muitos países, e eles não falavam a língua ali original, mas aqueles homens que eram homens simples, pescadores, alguns, eles começaram a falar as grandezas de Deus na língua daqueles estrangeiros que vieram ali para aquela festa religiosa chamada Pentecostes. Louvado seja Deus. Vamos então ver Joel capítulo 2, verso 28 a 29. Joel é considerado um profeta menor, não por causa da estatura dele, mas é por conta do conteúdo do livro dele, que é um conteúdo pequeno com relação ao profeta Jeremias, ao profeta Ezequiel e ao profeta Isaías, que, por exemplo, Isaías tem 66 capítulos. Então chamam esses profetas maiores, não por causa da sua importância ou por conta da sua altura, mas por conta do conteúdo, mais conteúdo do que o livro do profeta Joel. Joel capítulo 2, verso 28 e 29, louvado seja o nome do Senhor. É um pouco difícil achar Joel aí, mas se achou Isaías, vai para frente, indo em direção ao livro, ao Novo Testamento. Então diz assim: e há de ser, depois derramarei meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Louvado seja Deus. Bem, nós estudamos esse ano passado e esse ano agora também, e a gente já falou que o Espírito de Deus, ele vinha sobre o profeta, ele vinha sobre o rei e ele vinha sobre o sacerdote. Eram essas pessoas que tinham o Espírito Santo de Deus. Um servo, um escravo, como diz aqui no livro Servos e Servos, não tinham. As pessoas que não tivessem o ofício de profeta, não tinha. Quem não era sacerdote, não tinha. Quem não era rei, também tampouco tinha. Mas ali Joel profetiza que vai ter um derramamento do Espírito Santo, e é bom que a gente comece a entender o porquê disso. Muito bem, estavam lá no capítulo 2 de Atos, reunidos no cenáculo, eles não estavam confortáveis, eles tinham visto Jesus ressurrecto. Jesus passou 40 dias
aparecendo e se manifestando para eles, até para Tomé, chamado Dídimo, que era uma pessoa incrédula, e ele falava assim: eu só creio se eu colocar a minha mão nas chagas dele, tocar no lado dele que o soldado furou, eu só creio se essas coisas acontecerem. E Jesus entra naquele lugar de uma maneira sobrenatural e fala: paz esteja convosco. Daí falou para Tomé: Tomé, não seja incrédulo, mas creia, toca aqui na minha mão, toca aqui no meu lado, né? Eu estou aqui, eu estou ressurrecto. E Jesus apareceu para mais de 500 testemunhas, ressurrecto. Inclusive, alguns tinham dificuldade por causa da incredulidade do coração, como eram aqueles discípulos de Emaús, que Jesus foi com eles no caminho, e ele ia durante aquele caminho discorrendo sobre as Escrituras e falando o que aconteceu, que a cidade estava alvoroçada, e aqueles homens falavam: não, que crucificaram Jesus, homem poderoso em sinais e maravilhas, mas eles ainda parece que não conheciam que aquele Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, o ungido, o Todo-Poderoso, que veio. E ali estava Jesus ressurrecto andando com eles, até que eles entraram no lugar para comer, e Jesus partiu o pão. Daí então eles viram aquele pão partido e o modo com que foi partido, e eles falaram: é o Senhor, aleluia. Que jamais sejamos como esses homens, que a gente possa conhecer Jesus e identificá-lo de primeira. Daí eles falaram assim: não é à toa que o nosso coração queimava quando Jesus falava. E Jesus está vivo. Ele vai usar um homem, ele vai usar uma criança, ele vai usar um pastor, ele vai usar quem ele quiser. E quando ele estiver usando, o nosso coração vai queimar, porque não é o homem, não é a criança, não é o pastor que fala, mas é Jesus falando conosco. Louvado seja o nome de Jesus. E ali então, aqueles homens estavam depois da ascensão de Jesus para o céu. Jesus foi para o céu e aqueles homens estavam buscando a Deus. Talvez um pouco estavam temerosos, porque já começava o princípio de uma perseguição contra a igreja. Eles estavam orando e de repente, quando a cidade estava cheia, quando tinham vindo estrangeiros de toda parte para cultuar ali na festa de Pentecostes, o Espírito Santo vem sobre aquelas pessoas. E eles que estavam fechados num lugar chamado cenáculo, talvez um espaço um pouco maior que esse aqui, eles já não conseguiam mais conter, eles tinham que sair para fora e falar das grandezas de Deus. Eles agora não estavam mais com medo, mas agora eles tinham ousadia, porque é isso que o Espírito Santo dá para nós. É interessante que quando a gente não tem o Espírito Santo, a gente fica meio assim: eu não vou falar para aquele meu parente de Jesus, porque ele vai me chamar de fanático. Eu não vou falar para o meu vizinho, senão ele fala assim: você agora é crente, você agora faz isso, mas antigamente você era um emborrachador, né? Você era um beberrão, você batia na mulher, tomava uma coça, não sei de quem. Agora você... Daí a pessoa fica intimidada, ela fala assim: não, eu não vou falar, porque o que vão falar de mim? Mas é justamente ao contrário. Agora que temos Jesus, agora que temos a luz da vida em nós, temos que falar daquele que nos chamou das trevas para a luz, aquele que perdoou os nossos pecados. Louvado seja o nome de Jesus. E aqueles homens saíram e começaram a falar. Eles falavam numa língua estranha. Quando a Bíblia fala assim, língua estranha, não é que a língua é esquisita. A língua estranha significa no original glossalia, que significa língua estrangeira. Hoje todo mundo fala: fulano fala língua estranha. Talvez muitos falam assim: ele fala uma língua esquisita. Estranho não é esquisito, estranho é estrangeiro. Alguns que ouviam aquelas línguas, eles entendiam, e ele falava assim: esses homens não têm estudo, esses homens não tiveram um professor para ensinar essas coisas para eles. Como é que pode eles estarem falando das grandezas de Deus na minha língua? Coisa tremenda. Outros já debochavam. E quanta gente ainda debocha do dono das línguas? Quanta gente, até eu me lembro que eu era de uma igreja lá, e eu sempre, irmãos, fui zeloso com as coisas de Deus. Minha esposa sabe disso. Daí tinha uns meninos lá que estavam imitando o pastor, o jeito que o pastor falava em línguas, né? Daí eu fui lá e falei assim: olha, filhos,
Eu tinha com a minha esposa sido livro de adolescente não é fácil, mas tem alguém que tem que orientar eles. Daí então eu falo assim, não faz isso, o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, você pode estar blasfemando. Meus irmãos, e assim fizeram aqueles homens. Uns davam glória a Deus porque viam e ouviam coisas tremendas na língua deles, e outros blasfemavam. Sempre vai ser assim. Tem pessoas que vão blasfemar, tem pessoas que vão. A gente estava lá eu fui para o ciclo de oração lá, a maioria era mulher, tinha poucos homens lá, eu era um deles. Daí teve uma irmã que pregava lá, ela se empolgou muito. Daí ela falou assim, com relação ao esposo dela, né? Como é que é? Se me canta, tu me levas, alguma coisa assim. Eu falei assim, essa irmã tá, né? Se me canta, tu me levas? Não tem o que os irmãos falam assim, canta pra cá, canta pra lá, né? Mas parecia que ela já falava assim. Ela falou meio que para dar uma piadinha, ela que vai brincar com outra coisa. Ela que vai brincar com o Corinthians, com o Santos, com o Grêmio, não com as coisas de Deus. Com as coisas de Deus não se brinca, tem que ter seriedade. Depois ela ficou meio sem graça, eu ali já olhando para ela meio estranho também, né, para ela ver se ela se toca. Mas daí tem uns irmãos que ficam imitando, né? Isso é errado, isso aí é blasfêmia. Se morrer assim vai para o inferno, porque não tem perdão. A blasfêmia do Espírito Santo está escrito na Bíblia. Então, a gente que conhece tem que orientar. Muito bem, meu irmão. É isso mesmo, meu irmão. Então ali aconteceu o Pentecostes, né? E João Batista, ele falou assim, olha, João Batista não era um sobrenome. Como é que é o nome do irmão? O sobrenome? Quioxo. Carlos Quioxo. Nome e sobrenome, primeiro nome e o sobrenome, né? Maria Aparecida Tani, da família Tani, da família Quioxo, da irmã Bastos. Então, João Alencar. Mas Batista não é sobrenome, Batista era um ofício que ele tinha, que significa batizador. E essa palavra batista, meus irmãos, ela vem numa raiz no grego que é imergir, é batismoi, que é a ação de imergir, colocado que nem o submarino faz, né? Foi imergido, isso mesmo. Tem algumas igrejas que batizam por aspersão. Eles pegam assim a água, a igreja presbiteriana, e joga assim, respinga. A igreja católica, a igreja presbiteriana e outras igrejas episcopal. Olha, minha irmã, eu no hospital faço isso. Imagina, eu vou pegar uma pessoa seca de câncer, vou levar ele para uma piscina. Não tem como. Então, eu acredito que tem uma validade. Mas o batismo deveria ser por imersão. Por quê? Porque nós vamos ver o batismo no Espírito Santo. Depende da situação, né? Depende da situação, sim. Mas aqui trazendo o batismo do Espírito Santo é a mesma analogia. Então João Batista ele falava assim, eu os batizo com a água, ou na água. Ou seja, eu pego vocês, eu vou imergir vocês na água. Água é o símbolo. Água é o símbolo. Mas virá aquele que eu não sou digno de desatar as aparcas dos seus pés, que é a sandália, esse vos batizará com o Espírito Santo. Agora, o que João Batista fazia? Eu te batizo para a remissão dos pecados, e Jesus vem, eu te batizo no Espírito Santo, entendeu? Vai imergir a gente na grandeza do Espírito Santo, dá para entender? E a gente vai ficar cheio dessa graça, cheio. O homem e a mulher, quando João Batista batizava, ficava tudo molhado, cheio d'água, estava seco, o cabelo ficava, entrava água na orelha, nos olhos e tal. E quando Jesus nos batiza com o Espírito Santo, nós vamos ficar cheios da mesma. Os nossos olhos têm que ficar cheios de Deus, o nosso ouvido tem que ficar cheio de Deus, nossa boca tem que ficar cheia de Deus, porque Jesus é o que batiza com o Espírito Santo.
E tem muitos pastores que falam que eles vão batizar no Espírito Santo. Banana para eles. Nenhum homem tem poder, só Jesus. Eles mesmos. Tem uns que falam, agora você vai batizar no Espírito Santo. Como é que eles sabem se é Jesus que batiza? A Bíblia deixa clara, ele virá e vos batizará no Espírito Santo. Homem nenhum faz isso. O máximo que o homem vai fazer é levar lá no rio, lá na praia, lá no batistério da igreja. Tem igreja assim que tem um batistério, né? Tipo uma piscina, né? Lá na coisa assim. É. Então, o máximo que a gente pode fazer. Agora, quem vai batizar é Jesus. E com esse batismo vão vir dons. Tem pessoas que vão começar a falar em outra língua, na língua estranha, estrangeira. Tem pessoas que vão começar a profetizar. Tem pessoas que vão sentir um poder tremendo. É o batismo com o Espírito Santo que aconteceu naqueles dias. Vamos ver Atos 1, versículo 8. O que diz o texto? Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Eu agradeço aos irmãos por terem vindo, né? Realmente tem que amar muito Jesus, né? O feriado, podia estar com a família e vieram para ter o estudo, Deus os recompensa. Atos 1:8. Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas